Vamos agora estar acompanhando então no livro de Apocalipse. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Que bom que você está nos acompanhando em casa. Que bom que você vai assistir depois. Antes de começar o nosso estudo, gostaria de fazer uma pergunta. Talvez para quem não é do nosso ambiente, para quem não é frequentador. Mas por que os crentes oram tanto? Por que quem é cristão sempre está orando? Nós temos que pensar por que o culto começa com oração, por que eu começo orando, né? Nós temos que entender que muitas vezes o ser humano ele é falho. Primeira coisa que eu e você temos que entender, nós somos falhos. E por sermos falhos, nós precisamos depender de Deus. E o sinal que eu e você podemos dar de dependência de Deus é quando oramos. Não adianta eu e você falarmos, eu dei o meu melhor, eu faço o meu melhor. Mas eu estou me esforçando. Tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Por mais que você seja a pessoa mais esforçada, mais capaz, que você se dedique em tudo que você faça, preste atenção. Se você não orar e não colocar em dependência de Deus, aquilo que você vai fazer, tudo vai ser em vão. E um dia você vai fracassar. Mas quando você vai trazer um louvor, vai trazer uma abertura, qualquer coisa que você vai fazer, você sempre está em dependência do Senhor, aí eu garanto, é Deus que vai fazer você vencer, é Deus que vai fazer você ter sucesso naquilo que você for fazer. Amém? Amém. Entendendo isso, vamos orar de novo. Vamos levantar de pé para quem está aqui. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por estar aqui reunido com a tua igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de ministrar a tua palavra, Senhor, primeiramente trabalhando em minha vida. E agora eu peço que através da minha vida o Senhor me use, me capacite e realmente, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Eu oro em nome de Jesus e na tua autoridade repreendo toda distração, tudo que for contrário à tua vontade, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, dando continuidade ao nosso estudo. Tivemos uma breve pausa semana passada, mas vamos dar continuidade. Pausa só no estudo de Apocalipse, o pastor continuou. Então, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. A versão que eu tenho aqui é NVI. Ela diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É um texto longo, tá? Aqui sobre a igreja de Pérgamo. Então nós vamos dividir esse estudo baseado nesse texto em 3 partes. E o título de hoje, baseado no texto, e nós vamos dar introdução também. Mas com essa introdução nós vamos aprender lições valiosas, tá? Baseado no texto, então, como o pastor disse,
o perigo da igreja se misturar ou se corromper com o mundo. Você vai fazer um bolo, mistura aqui fermento e gira e sai alguma coisa, certo? O que sai quando o cristão se mistura com uma pessoa totalmente contrária à vontade de Deus? Não vai sair algo bom e agradável. E isso que nós vamos aprender então com um texto relacionado à igreja de Pérgamo. O perigo de eu e você, que se diz igreja, nos misturarmos com o mundo. Essa carta tem como destino não somente a igreja de Pérgamo, tá? Não é direcionada somente à igreja de Pérgamo, tá? Eles são os receptores primários, nós somos os secundários. Então, essa carta é endereçada a mim, a você que está em casa, a você que crê no Senhor. Amém? Examinaremos aqui não apenas um texto antigo, uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas através do texto bíblico sondaremos o nosso coração à luz da palavra de Deus. E isso vai revelar se eu e você estamos tendo cuidado de não nos misturarmos com o mundo. Preste atenção, o perigo aqui que estava sobre a igreja de Pérgamo era uma linha divisória, mas era uma linha divisória entre a verdade e a heresia. Entre a verdade e a heresia. O ponto da discórdia, o ponto da dificuldade da igreja não era a luta entre o bem e o mal, mas sim entre a verdade e o erro. Entre a verdade e o erro. Lembrando que o pecado da igreja dos Éfesos, lembrando? Era uma igreja intolerante, eles não aceitavam nada que fosse de fora, certo? Mas o pecado da igreja de Pérgamo, ao contrário, era a tolerância, era o liberalismo. Eles aceitavam muitas e muitas coisas que vinham do mundo. Interessante que a palavra Pérgamo significa casado. Guardem isso, a palavra Pérgamo significa casado. Então a igreja, eu e você, precisamos nos lembrar que nós temos um compromisso com Cristo. Nós temos um compromisso com Cristo. É a noiva de Cristo, ela precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e imaculada. Nenhum homem, pelo menos quando eu me casei, esperando a minha esposa chegar ali, eu não esperava que a minha noiva chegasse toda estrupiada, com o cabelo parecendo espantalho, suja, com o pior vestido. Mas ela chegou linda, arrumada. É assim que o noivo espera. Como nós vamos nos apresentar a Cristo? Desleixados? Sujos? Não. Santos, puros, imaculados. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando na igreja aqui é definido como a Grande Babilônia. A Babilônia significava a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Cristo. Então o ponto central dessa carta a Pérgamo é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano do mundo, ou com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Tá? Só que hoje nós vamos pular o verso 12. O verso 12 ele vai dar continuidade com o verso 16. Então nós vamos estudar o verso 13 hoje, tá? Hoje vamos nos concentrar no verso 13. Vamos ler mais uma vez? Então Apocalipse capítulo 2, no verso 13. Esse vai ser o versículo a qual nós vamos explanar. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Interessante que o verso começa: sei onde você vive. Cristo está falando: olha a igreja de Pérgamo, sei onde você vive, sei o que você faz. Mas nós não sabemos corretamente, certo? Cristo sabe. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sabe de todas as coisas, mas nós não sabemos. Nós vamos aprender mais e mais então sobre a igreja de Pérgamo,
aonde essa igreja vivia e como ela era. Pérgamo então era uma cidade com um passado glorioso. Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. A mais importante cidade da Ásia. Ou a mais famosa cidade da Ásia. Começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi capital da Ásia mais ou menos por quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Atalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, o último rei, passou o reino então a Roma em seu testamento. E aí então Pérgamo tornou-se capital da província romana da Ásia. E Pérgamo também era um importante centro cultural. Tá? Como centro cultural, ele se destacava mais do que Éfeso e Esmirna. Tinha um destaque a mais. Lembra que nós estudamos sobre a importância de Éfeso e Esmirna? Era famosa por sua biblioteca, que possuía 200.000 pergaminhos. 200, era muita coisa. Era a segunda maior biblioteca do mundo na época, só superada pela Alexandria. E a palavra pergaminho deriva-se também de Pérgamo. Tá? O papiro do Egito era um material usado para escrever. Mas é interessante que no século III a.C., Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu então transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Não se contentava com o segundo lugar, queria o primeiro. Convenceu então a Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário da Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei do Egito, não se agradou disso. Tá? Revoltado, o rei do Egito, ele impediu o envio do papiro para Pérgamo. Vou frustrar os planos desse rei de Pérgamo. Não quero que eles sejam os primeiros. Mas o que acontece? Eles inventaram o pergaminho de couro alisado que veio superar o próprio papiro. Olha só o que essa cidade tinha. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Era uma cidade que se gloriava. Cantava no seu espelho, quão grande és tu. Sabe? A pessoa está cantando na frente do espelho, quão grande és tu. É mais ou menos assim. Não faça isso, Rick. Brincadeira, gente. Então Pérgamo gloriava-se de seu conhecimento e cultura. Pérgamo também ainda era um destacado centro de paganismo religioso. Havia altares para vários deuses. Vários e vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava então o famoso templo dedicado a Zeus. Na época, uma das 7 maravilhas do mundo. Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Outro, isso aqui é muito interessante, preste bem atenção. Outro dado importante, relevante, tá? É que em Pérgamo havia o culto ao Esculápio. Culto a Esculápio. O que era Esculápio? Culto a Esculápio. Era um Deus Salvador, o Deus serpente das curas. Deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha mais ou menos 200 santuários no mundo inteiro. Tá? Colégio de medicina. E a sede era justamente em Pérgamo. Tá? Ali estava então a sede de uma famosa escola de medicina. Por ali passavam, peregrinavam, vinham pessoas de todo o mundo, pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde, de cura. Só que ali se misturava crendice e consciência. Tá? Era uma mistura. Lembra? Mistura? Crendice se misturava com a ciência. Galeno, médico, só superado por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas justamente a Esculápio, lembra que ele disse, ao Deus serpente. E esse Deus serpente tinha o título famoso de
Salvador. E esse emblema do Esculápio, tá? Ela decora os emblemas da medicina. Você vai ver o avental do médico, farmácia, tudo que é ligado à saúde, o que você vê? Esculápio. Deus Salvador. Ali se originou. Por isso que na medicina, fisioterapia, vocês vão ver o quê? Uma serpente. É dali que se originou. Muitas vezes, dá uma paradinha aqui, às vezes nós usamos símbolos, usamos coisas que nós nem sabemos, certo? Isso é importante. Nós, diferente das pessoas do mundo, nós sabemos a qual Deus servimos, porque nós confiamos na sua santa palavra. Essa é a diferença. Nós não estamos carregando o emblema, nós estamos carregando o Espírito Santo, que vive e habita em nós. Amém? Então agora você sabe, quando você vê esse emblema, vai ver de onde surgiu essa cobrinha. Lá de Pérgamo, tá? Porque ali ficava o Deus Salvador. Em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador que unia para a diversidade cultural e política do império. Havia muitos povos. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo, então, o primeiro templo ao imperador vivo. Antes de construir, quando morria. Mas ali, em Pérgamo, foi construído um templo a uma pessoa que estava em vida, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Mais evidente. Desde 195 a.C. havia templos a deusa Roma em Esmirna. E o imperador encarnava o espírito da deusa Roma. Por isso, se divinizou a pessoa do imperador e começou a erguer templos a César. E uma vez por ano, presta atenção, uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César, queimar incenso dizendo: César é o Senhor. Uma vez por ano. Tá? Por que isso? Depois que eles fizessem isso, aí eles podiam ter qualquer outra religião. Aí eles podiam fazer o que eles queriam. Mas antes, eles teriam que se sujeitar, confessar e adorar a César, declarando que ele é o Senhor. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que você adore uma vez por ano e confesse que César é o Senhor. O que isso nos faz lembrar? Isso me fez lembrar uma das tentações que Cristo passou no deserto. Vamos ler? Lucas capítulo 4, do verso 5 ao 8, diz assim: O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os seios do mundo. Ele disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Mas qual foi a resposta de Cristo? Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Por isso é importante conhecer a palavra. Muitas vezes nós somos tentados a adorar outros deuses, outras divindades. Às vezes somos ameaçados também. Tem em outros países que sofrem essas ameaças. Mas se você achar que não tem problema nenhum, é uma vez só que eu vou fazer algo de errado, depois eu vou fazer o certo. Será que é certo? Uma vez só lá queimar incenso lá. A minha família é budista, então eu vou agradar a minha família. Uma vez só não tem problema, Deus vai entender. Mas se eu sou cristão e eu sei que isso é errado, é diferente quando você fazia isso na ignorância. Mas se você se diz cristão hoje e você conhece a palavra de Deus, e ela diz claramente: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, isso é errado. Por isso a importância, conhecer e conhecer ao Senhor. Amém? Finalmente, em Pérgamo, como está relatado no versículo, estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. Aí alguns vão pensar: será que é aquele trono bonito, que parece nos filmes? Será que é isso?
O trono de Satanás, ele não estava no edifício, como muitos defensores de batalhas espirituais sugerem, tá? Mas aonde estava o trono de Satanás? Estava no sistema da cidade. Não era aquele trono visível que Satanás sentava lá e pegava o negócio e falava: estou mandando fazer isso. Estava no sistema corrompido, pois essa cidade estava totalmente misturada. O trono de Satanás, ela é marcado pela pressão e pela sedução. Pressão, sedução. Onde Satanás reina, predomina cegueira espiritual. Aonde Satanás reina, predomina cegueira espiritual. E floresce também junto com isso o misticismo. Propaga-se também junto com o misticismo, paganismo. E vem a mentira religiosa e perseguição também, e a sedução. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que o trono de Satanás não está no sistema já? Misticismo, paganismo, mentira religiosa, sedução, pessoas, cristãos verdadeiros sendo levados a se misturar. Imagine. Em Pérgamo estava um panteão, onde haviam vários deuses, lembram? Eram adorados. Então em Pérgamo tinha um panteão, vários deuses que eram adorados. E isso atentava contra Deus, o nosso Criador. Em Pérgamo também as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. Isso atentava contra o Espírito Santo, que emana todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e declaravam e adoravam: César é o Senhor. Isso atentava contra o Senhor Jesus, Rei dos Reis, nosso único Senhor e Salvador. Mas era isso que estava acontecendo. Preste atenção, Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações. Cristo não conhece apenas as dificuldades, as tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja. E ainda mais, conhece o ambiente em que ela vive. Agora eu e você sabemos em que ambiente que estava a igreja de Pérgamo. Viu que cidade? Culto ao imperador, culto ao deus Esculápio, panteão de vários deuses, pessoas que tinham que declarar que César é o Senhor. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias bombardeando a todo instante. Então preste atenção, Cristo sabe aonde você está inserido. Se você realmente é um cristão verdadeiro, Ele sabe que você está inserido nessa sociedade. Ele sabe. E Ele sabe muito além disso. Para concluir, Cristo também, além de saber que você está inserido numa sociedade mundana, herética, que pode te corromper e te misturar, Cristo também sabe da lealdade que você dedica a Ele. Cristo sabe da lealdade que a igreja lhe dedica. Ele sabia da igreja de Pérgamo, da sua lealdade, e Ele sabe da sua lealdade também. A despeito do poder do culto pagão a Zeus, a Esculápio e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Cristo. Eles só professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas nessa mistura toda. A perseguição religiosa não intimidou a igreja de Pérgamo. Se você não adora César, você vai ser preso e vai morrer. Mesmo assim, eles permaneceram firmes. A igreja suportou provas extremas. E quando eu falo extremas, é extremas mesmo. Antipas, lembra que é anotado aqui? Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Segundo Tertuliano, olha o que aconteceu com a pessoa que se manteve firme em não professar César é o Senhor, Cristo, Jesus é o Senhor. Olha o que fizeram com ele. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse foi levado ao fogo até ficar vermelho. Então, o servo de Deus Antipas, dentro daquele boi de bronze, de metal, ele foi sufocado e queimado.
é colocar uma panela de pressão alguém. E ele se manteve firme, professando que Jesus é o Senhor. Ele resistiu à apostasia até a morte. Ele não negou o ensino dos apóstolos. Ele não negou a Cristo. Será que eu e você, como a igreja de Pérgamo, mesmo parecendo que a igreja de Pérgamo, rodeado por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias nos bombardeando a todo momento, setas do maligno a todo momento, trabalhando nossa mente, pensamentos ruins, as coisas que nós vemos, é tanta coisa ruim que a sociedade nos traz. Por quê? Não é culpa das pessoas, mas o trono de Satanás está nesse sistema, usando essas pessoas que não têm a Cristo como único Senhor e Salvador. E isso nos bombardeia toda hora, desde a hora que nós acordamos. Será que nós temos sido leais e adorado, dedicado o nosso tempo, prioridade a Cristo? Será que nós temos professar o nome de Cristo não é eu professo que o Senhor é meu Salvador? Não, é você viver isso no dia a dia. Aqui você faz uma profissão de fé, mas o que vale é o depois. O que vale é se o que você falou aqui vai contar no seu dia a dia, é na sua conduta, é no seu agir. Isso é professar o nome de Cristo, é você não se misturar com o mundo, é você não se corromper com o mundo, é você ser diferente, é andar na contramão do trono de Satanás. Assim você vai professar o nome de Cristo como Antipas, até a morte, sendo um crente fiel e verdadeiro. E para isso, eu termino como? Lembrando, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou falho. Você é falho, você que está em casa. Você que está sentado aqui, você é falho. Você vai falhar em todos os aspectos que você for pensar. Quando você pensar, eu consigo, eu vou dar o meu melhor. Se você continua pensando assim, eu sinto muito. Você vai fracassar porque Satanás vai te dar uma rasteira. E se não der a rasteira é porque você está agradando ele. Então tome cuidado. Nós só vamos ter sucesso quando nós dependermos de Deus. E a oração mostra isso. Quando nós oramos em tudo o que nós formos fazer, isso mostra que nós somos dependentes daquele que nós professamos ser o nosso Senhor, o nosso socorro, a nossa ajuda, a nossa fortaleza. É somente Cristo que pode fazer a diferença em nossas vidas. É Ele que nos fortalece, é Ele que intercede por nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Aí sim, nós não vamos nos misturar com o mundo. Nós vamos ter uma receita perfeita de irmãos em Cristo, congregando uma igreja viva e verdadeira e fazendo a diferença. Amém? E para isso, vamos pedir para que o pastor já comece a oração nos ajudando. É vital, irmãos. Não esqueça de orar em tudo que você for fazer. Às vezes esquecemos, mas Deus nos dá uma chacoalhada, nos dá uma balançada, porque eu e você nos lembremos a vital importância de dependermos de Deus. Amém? Amém, amados. Vamos orar mais uma vez. Nós temos vários pedidos de oração, pedidos por pessoas que estão hospitalizadas em Canoinhas, em Xanxerê, em Florianópolis, pessoas que passaram por cirurgia. A nossa querida missionária irmã Lívia, ela passou por uma cirurgia e, graças a Deus, ela está se recuperando. Nós também temos pedidos de oração por algumas famílias. Não vou citar o nome aqui, mas com certeza Deus conhece cada um e sabe do que você mais precisa. Se você puder baixar a tua cabeça agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais esse momento, um momento, Senhor, único, onde nós estamos reunidos para dizer muito obrigado. Talvez seja o nosso último momento, onde nós temos essa
oportunidade de te adorar, de te exaltar, de te glorificar, como corpo, como família do Senhor. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, porque tudo pertence a Ti, Pai. Tu tem tudo sob Teu controle. Mas nós queremos, em nome de Jesus, que Tu nos fortaleça, enquanto permanecemos aqui na terra. Nos livra, Pai, do maligno. Nos livra, Senhor, de todo mal. Não deixe que venhamos a nos corromper com as ciladas desse mundo, que venhamos a nos corromper com todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Possamos estar firmes na fé, firmes em Cristo, porque sabemos que Tu és o autor da salvação. Tu deu a vida do Teu Filho para morrer numa cruz por cada um de nós. E nós estamos alegres, felizes por poder receber esse dom tão especial. Pai, eu continuo orando por cada família que está sendo representada aqui na igreja, pelas famílias que estão nos seus lares, pelas famílias que estão assistindo essa live. Pai, eu peço que Tu traga conforto. Existem tantas famílias que estão tristes pela perda de familiares, mas Tu conheces o coração de cada um. Existem famílias que estão tristes porque têm familiares também hospitalizados, muitos desenganados, mas entendemos que tudo é conforme a Sua vontade. Se a Sua vontade for curar, eu sei que Tu vai curar, Pai. Se a Tua vontade é trazer novamente a vida ou levá-lo novamente à casa do Pai, vai acontecer conforme a Sua vontade. Que cada um de nós possamos orar e repreender toda a hoste que não venha do Senhor, toda a hoste do maligno que tente atrapalhar a nossa comunhão contigo, que caia por terra nesse momento. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Por isso que é em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que você tenha uma semana de vitória no Senhor. E com certeza você vai ser superabundante. Amém, amados.